Então abre a sua Bíblia aí lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 21. Eu estava conversando com a missionária Arlinda, minha esposa. Foi quando Deus me deu essa palavra. Eu confesso que eu nunca ministrei sobre essa palavra. Vai ser a primeira vez que eu vou pregar essa mensagem. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai falar com você, vai falar com a noiva de Jesus Cristo. Quem achou, diga glória a Deus. Então, nós vamos ler aqui, né? Para você entender melhor, Saul, ele persegue Davi. No versículo 7, vai dizer assim: estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores do rei Saul. Vamos ler aí também o versículo de número 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como louco, como doido, entre as suas mãos, e esgravatava, ou seja, babava e arranhava as portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me doidos para que trouxesses este que fez loucuras ou doidices diante de mim? Há de este entrar em minha casa? Pode se assentar. Você vai observar aqui, meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo, que nós estamos falando aqui de algo que é profundo na vida da igreja. Quando se trata de perseguição, quando você aceita a fé em Cristo, automaticamente você é perseguido, você é odiado, as pessoas vão te evitar, elas não vão querer aproximar de você, porque elas vão saber, e elas sabem que você é um servo e uma serva de Deus. E quando você é um servo e uma serva de Deus, automaticamente você pode ser usado ou usada por Deus para confrontar alguém que está no pecado. Porque a única coisa que nos separa de Cristo é o pecado. Eu posso pregar uma mensagem agradável para você. Eu posso usar aquilo que o apóstolo Paulo fala. Nem a fome, nem a morte, nem o porvir,
nos separará do amor de Deus. Mas o pecado separa você e eu do amor de Deus. Quando nós lemos aqui no texto, nós estamos falando de um dos pastores que era o pastor mais poderoso do rei Saul, chamado Doeg, o Edomita. Quando a Bíblia vai retratar sobre ele, ele estava preso perante o Senhor, ou seja, ele estava na cidade de Nob, aonde estava o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e ele estava no lugar aonde ele estava observando. Aleluia! E a Bíblia vai dizer no capítulo anterior que Jonatas, filho do rei Saul, faz uma aliança com Davi. Mas para que a gente venha entender isso, a gente vai navegar lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, que vai dizer para a igreja que quando o sacerdote Eli, Ofni e Finéias resolveram não agradar a Deus, e o sacerdote Eli, sabendo que os seus filhos estavam prevaricando, estavam comendo da gordura do sacrifício de qualquer jeito e de qualquer forma, Eli, o sacerdote, não repreende Ofni e Finéias. Ele fica conivente com o erro, com o pecado de seus filhos. Tanto é que o texto vai dizer que Ofni e Finéias não conhecia a Deus. Aleluia. Mas eu te pergunto uma coisa: como que filho de sacerdote, dentro do tabernáculo, vendo o pai todo dia ministrar o holocausto, o sacrifício para Deus, os seus filhos não aprenderam o mesmo ofício que o seu pai? A Bíblia diz que todos os dias que Eli ia oferecer o holocausto, o sacrifício, seus filhos estavam ali observando o que o seu pai fazia. Porém, chega um certo tempo que Deus, através de Ana, de Eucana, que era estéril, ela vai ter um filho. E quando ela leva a sua petição diante do sacerdote Eli, ali Eli vai ter Ana de Eucana por embriagada. Mas ele não sabia da sua esterilidade. Ele não sabia da sua guerra dentro da sua casa com Penina. Porque Penina tinha Ana de Eucana por rival. Porque Penina dera muitos filhos a Eucana. E Ana era estéril. E o desejo de Ana era um milagre de Deus para que ela pudesse ter um filho, para que ela pudesse gerar um filho. E ela subia de ano em ano com Eucana, com Penina, para adorar o Senhor dos Exércitos. E quando ela vai ao templo, ela pede e faz um voto com Deus. Aleluia. É melhor não votar, mas se votou, se jurou, tem que cumprir o voto, tem que cumprir o juramento. E ela diz ali no altar do Senhor: se eu tiver um filho, esse filho eu vou fazer com que ele fique, eu vou doar esse filho, essa criança, para que ele cresça servindo a Deus. E quando ela desmama Samuel, ela leva Samuel, criança, até o tabernáculo onde estavam o sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias. E ali Samuel vai crescendo, vai desenvolvendo e vai adquirindo habilidades dentro
Ele vai aprendendo como ele age dentro do tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que quando Eli vê e passa a mão no pecado de seus filhos, o próprio Deus, na sua onisciência, já estava preparando um substituto, um sucessor do sacerdote Eli, um sucessor dos seus 2 filhos. E quando Samuel, ele cresce, ele começa a ter sonhos e visões e revelações de Deus. Mas até então, certo dia, Deus chama Samuel. E Samuel não entende que Deus estava chamando ele para fazer a obra do Senhor. E quando Deus chama por 3 vezes e ele pensa que quem está chamando ele é o sacerdote Eli, Eli, por ser um sacerdote mais velho, sabia que quem estava querendo falar com Samuel era o próprio Deus. Não sabendo Eli que outrora o próprio Deus enviara um profeta para advertir ele por causa do seu pecado e o pecado de seus filhos. Mas ali Deus traz uma revelação bombástica e fala para Samuel que ele vai destituir Eli e seus filhos. E ele diz que Ofni e Finéias vão morrer no mesmo dia. Você já imaginou? Samuel, uma criança, fala com Deus e o sacerdote perdeu a primazia e o Espírito de Deus, o arauto de Deus, já não se comunicava mais com Deus por causa da corrupção, por causa do pecado que estava dentro de Siló. A Bíblia vai dizer que aqui o próprio Deus levanta Samuel. E quando ele levanta Samuel como juiz de Israel, ele vai julgar a nação. E o regime aí é teocracia. Deus é quem governava o povo dele. Mas chega-se um tempo em que o próprio Deus, de tanto ouvir a murmuração e as reclamações das pessoas, do povo dele, do povo escolhido, pedindo um rei, Deus vai levantar Saul, filho de Aquis, como regente, como monarca de Israel. Quando ele perde as ovelhas extraviadas de seu pai, ele sai em busca dessas ovelhas, ele e o seu moço. E quando ele chega lá na frente, depois de tanto procurar as jumentinhas de seu pai, o seu moço vai dizer: olha, tem aí um profeta, um homem de Deus, um vidente, que se nós formos lá, ele vai revelar aonde está esses jumentos de seu pai. Só que aqui Saul vai dizer para ele: olha, eu não tenho nada para oferecer para ele. Mas aqui o moço vai dizer: olha, eu tenho aqui uma moeda, eu tenho aqui algo que eu posso dar para esse profeta. E eles vão ali e Deus, na sua onisciência, já tinha revelado ao profeta Samuel que Saul seria rei, monarca de Israel. A Bíblia vai dizer que ali Samuel, o profeta, vai consagrar Saul como rei de Israel e fala para ele: olha, algumas coisas vão acontecer daqui para lá, porque já estão preparadas por Deus para que todos venham entender que você é o escolhido de Deus da tribo de Benjamim para reinar sobre Israel. A palavra de Deus, ela é clara para mim e para você. Saul vai dizer: mas logo eu sou pequeno. Porém, a Bíblia diz que Saul, ele entende a chamada, e quando ele está caminhando, ele recebe o Espírito Santo e começa a profetizar. E as coisas vão se desenvolvendo até
Saul vai desobedecer o profeta Samuel. Aleluia. Tem gente que desobedece o profeta, o homem de Deus. Nesses últimos dias, o sacerdote de Deus, o atalaia de Deus, que foi constituído por Deus, Romanos capítulo 13, como autarquia de Deus para o bem da humanidade. Porque embaixador, ministro, é fiel, é saúde para o povo. Quando o povo é manso, humilde, obediente, quando é ovelha, que não bate de frente, mas abre o coração quebrantado, para ser realmente servo do Deus Altíssimo, entende que o profeta quer o seu bem. Porém, aqui, os filisteus, é claro, tentaram uma guerra contra Israel. E ali o profeta Samuel vai dizer: olha, Saul, me espera por um período de tantos dias que eu irei aí oferecer um holocausto para Deus, e nós vamos vencer essa peleja contra os filisteus e seus deuses. Só que quando Saul vê que no acampamento dele os seus soldados começam a ir embora, com medo do exército inimigo, do exército dos filisteus, ele resolve, ele apressa-se em fazer aquilo que não era para fazer. Oh, glória! Quando Deus fala não faz, não faz. Quando Deus diz tem um tempo para que você faça, você faça. Mas faça no tempo e na hora de Deus. Aqui nós vamos ver a primeira desobediência do rei Saul, meu querido irmão Aldemir. Saul aqui, vendo que o povo estava indo embora, ele preocupou-se em agradar as pessoas. Ele se preocupou em agradar as massas. Ele não se preocupou com a ordenança daquele profeta chamado Samuel, que era até então juiz de Israel e sacerdote de Deus, para ministrar o sacrifício santo para que o Israel fosse a peleja e vencesse os filisteus. Mas ele se precipita, oh glória! O que eu vejo de gente precipitada, irmãos e irmãs, dentro e fora da igreja, são muitas, são milhares de pessoas que tomam atitudes precipitadamente, porque não têm paciência, não sabem esperar em Deus o tempo e a hora. Por isso Salomão, quando ele escreve Eclesiásticos, ele vai falar no capítulo 3, há um tempo determinado por Deus sobre tudo na face da terra. Mas aqui, Saul, impulsionado, em desespero, ele não toma a decisão acertada, ele resolve passar vou conjecturar, irmãos, para você entender melhor. Ele resolve colocar a carruagem na frente dos bois. Oh glória! Quem está entendendo é glória. Ele resolve pegar a carruagem, pôr na frente e falar: é do meu jeito, eu vou oferecer, porque Deus me levantou através de Samuel para ser monarca, para ser regente, para ser o rei, para ser o dominante sobre Israel. Então eu agora vou fazer a função que eu não fui chamado para fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que não é chamado para ser pastor, mas quer ser pastor. Tem gente que não é chamado para ser missionária e é missionária. Tem gente que não é chamado para ser apóstolo, porque apóstolo é só até os dias de Atos capítulo 9, aonde Saulo de Tarso, ele encontra com Jesus no caminho de Damasco e recebe o apostolado do próprio Jesus Cristo. Então nós temos que
dias de hoje que o povo está andando debaixo de heresia, debaixo de apostasia, estão levantando quem não é para levantar, eles querem fazer do jeito deles, eles mesmos se procuram se autoproclamar aquilo que Deus não ordenou para que eles fizessem. Aqui foi Saul, tomando uma atitude precipitada. Ele era rei, ele não era sacerdote. Saul ele era profeta porque profetizava, mas não era sacerdote, aleluia. E quando ele resolve tomar a frente do sacerdote, ele vai cometer o seu primeiro pecado diante de Deus. Ele resolve oferecer o holocausto, e quando vem o profeta lá atrás, Samuel, e Samuel vai chegando e vai dizer: ei, rei Saul, Deus não te chamou para ser sacerdote. Ei, rei Saul, Deus falou que você podia ser rei e que você podia ser profeta, mas sacerdote não, sacerdote sou eu. E ali o próprio Samuel vai dizer: Saul, por isso Deus te rejeitou. Por isso Deus a partir de agora te abandonou. Porque você desenvolveu o anátema diante do Israel. Mas aí Saul vai se auto-justificar. Ele vai dizer: Samuel, você estava demorando demais para oferecer o sacrifício. Você estava demorando demais para oferecer o holocausto. E eu vendo que estava um desespero, e os soldados abandonando o posto de batalha de guerra, eu resolvi oferecer para que eles ficassem comigo. Ô glória! Quem tem que ficar comigo é Jesus. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, mas se ele quiser, Jesus fica do meu lado e marcha e caminha e vai para o céu comigo. Trevas não combina com luz. Diga para quem está do teu lado: treva nunca vai combinar com luz. Se a sua casa for luz, tudo vai bem dentro da tua casa. Oh, glória. E a Bíblia vai dizer aqui que Samuel entrega o recado. Que recado duro é esse, né? Trazendo para os dias de hoje: Deus te rejeita. Mas Deus não é amor, Deus não é bonzinho, mas Deus é que ele rejeita o rei Saul. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele fala assim: peraí, não vou abandonar Israel ainda. Aqui Deus vai dar uma nova ordem ao rei Saul e vai dizer para ele: olha Saul, eu me lembrei de Amaleque, e os amalequitas eu quero exterminar, eu quero desarraigar da face da terra. E ali o profeta Samuel, direcionado pelo Espírito de Deus, vai dizer para ele: vá até os amalequitas e mate todos eles, desde os mais velhos, as mulheres, as que amamentam, os animais, mas não traga despojo, não traga nada para mim, diz o Senhor. E quando Saul vai para a peleja, ele falou: glória, eu gosto de guerra, eu gosto de batalha, Munara. Prepara o exército, vamos embora ali que agora Deus mandou nós exterminar o nosso adversário, o nosso inimigo. Nós vamos destruir Agag e os amalequitas, oh glória. E quando eles vão ali, eles resolvem tomar uma atitude desagradável diante dos olhos de Deus. Porque Deus disse: mata, extermina, e ele resolveu poupar o despojo de guerra. E ainda disse assim: vou trazer o troféu para minha casa, oh glória. Vou trazer o rei Agag como troféu. E quando veio o profeta Samuel caminhando, chegando até o arraial, Samuel vai dizer assim: ei, rei Saul, novamente você desobedeceu o mandamento de Deus, a ordem de Deus.
e Deus novamente te rejeitou. E Saul vai mentir para o profeta. Só que tem um detalhe: a mentira logo é revelada. Vós não sois filhos do pai da mentira. Por isso quem é cristão tem que falar a verdade. Se é Mateus 5,37, é assim, sim ou não, o que passou disso é procedência do maligno. E aqui Saul vai dizer: que é isso, profeta Samuel? Nós somos amigos. Foi você que me levantou rei de Israel. Mas aqui com Deus não tem conversa. Deus falou, está falado. Se falar que vai ressuscitar o morto vai ressuscitar como Lázaro ressuscitou. Mas se Deus falar que vai matar ou não, vai matar, ele mata, porque Deus mata. E aqui Saul ele mente. E quando ele mente, Samuel ouve o balido das ovelhas. E ele vai dizer: eu estou ouvindo o balido das ovelhas. Você desobedeceu novamente. Olha o despojo lá. Mas ele vai dizer e tentar se auto-justificar novamente diante do profeta. Que isso, eu peguei um gado para a gente oferecer um holocausto, um sacrifício para Deus. Olha só, aí Deus vai dizer assim: eu não quero teu sacrifício, eu quero compaixão, eu quero misericórdia, eu quero corbar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus falou para Samuel, falou para Saul: olha, não adianta você matar todos esses rebanhos que você trouxe como despojo de guerra. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que se rebeliar contra Deus. Glória a Deus, aleluia. Então ali Deus levanta agora o menino na casa de Jessé o belenita. Vou caminhar aqui para a gente fechar onde a gente estava. E ele levanta dentro da casa de Jessé. Ele pega ali o seu chifre com azeite e fala: vamos à casa de Jessé, porque lá tem um mancebo que Deus vai derrotar o glória. E quando ele chega, ele vai observar que o primeiro mancebo que vem à sua frente é Eliabe. E quando ele pensa: é esse, é grande, é forte, é robusto, é jovem, Deus vai dizer: Samuel, eu não vejo como você vê, Samuel, não é esse. E logo vem ali outro mancebo chamado Abinadab, e ele fala: Samuel, não é esse, pode chamar mais os mancebos. E lá atrás vem Samá também, filho de Jessé. E ali o Senhor vai dizer: Samuel, também não é esse. E se passaram todos os filhos da casa de Jessé. Mas aí Samuel vai dizer: olha, Jessé, tem algum mancebo ainda? Aí Jessé vai dizer: tem um menor que está lá longe apacentando as ovelhas. Esses três aqui, Samuel, são soldados da casa do rei Saul. Oh glória! Eles estão sendo soldados de Saul, porque Samuel, como profeta, olhou para a aparência, pensou: esses três aqui vai ser o que Deus quer, ou é esse, aquele. Mas aí Deus fala: não, eu quero aquele que está lá fora apacentando ovelha. Chama ele, e só vai sentar na mesa quando ele chegar. Glória a Deus, aleluia. E lá vem um menino chamado Davi. E Davi ali é levantado por Deus. Aleluia. E Deus entrega ali a autoridade de Israel sobre a vida de Davi, para que ele venha substituir o rei Saul, que foi rejeitado por Deus. Quem diz que crente não é rejeitado por Deus está te enganando, glória. Tem muito crente que já andou na terra, irmão, mas morreu para o inferno, glória. Ele andou com a palavra, conheceu a verdade, mas optou pela mentira. Ele andou com a porta, mas foi para a porta do céu, não, foi para o inferno. Porque nós temos a opção
condição de servir a Deus é já, é agora, é hoje, não é amanhã. Glória a Deus. E aqui Deus levanta Davi, e Davi começa a desenvolver, começa a caminhar. Agora, peraí, Davi não foi rei de um dia para o outro. Ele teve que passar pelo processo. Não é simplesmente levantar a mão, aceitar Jesus, conjecturando eu, abrir uma igreja e dizer: eu sou pastor, eu sou embaixador, eu sou apóstolo, eu sou ministro de Deus. Davi teve que passar pelo processo, e o processo é longo, são vários anos, aonde o próprio Deus aqui vai introduzir Davi dentro da casa, dentro do palácio do rei Saul. Por quê? Porque o espírito do mal, da parte do Altíssimo, perturbava o rei Saul. Glória. Você está vendo, irmão? Não é só macumbeiro que manda demônio te destruir, não. O próprio Deus aqui está no texto, está na Bíblia. E contra fatos não há argumentos. O texto está dizendo que o espírito mal se apossava do rei Saul e perturbava ele. Glória. Glória a Deus. Tem gente que tem o macumbeiro, mas não tem o poder de Deus. Tem gente que tem o feiticeiro, o bruxo, o mago, o adivinho, mas não tem temor de Deus. Mas por quê? Porque a mente cauterizou. É melhor obedecer do que sacrificar. Lá vai Davi tocar harpa. E todas as vezes que Davi tocava a harpa, o que acontecia, igreja? O espírito mal, ruim, ia embora, e a paz e a presença de Deus pairava sobre o rei Saul. Oh, glória, aleluia! Quando o demônio vinha e se apossava e perturbava ele pegava a lança e tentava contra a vida de Davi. Oh, glória! Mas Deus dava livramentos e livramentos para Davi, porque Deus era na vida de Davi. E certa feita, meus irmãos e irmãs, a Bíblia vai dizer, lá no vale de Elã, quando os exércitos filisteus estavam ali com o gigante de Gade e Golias, proclamando como um arauto do mal, dizendo: olha, levanta um aí no arraial de vocês, Saul, para guerrear comigo aqui. Aquele que vencer vai se render ao rei, e vocês serão nossos servos, ou vice-versa. Quem venceu o gigante? E Davi chega ali e fala: eu vou enfrentar esse gigante sim, porque o meu Deus não pode ser confrontado por um filisteu. Aleluia! A Bíblia diz que Davi vence Golias nessa batalha. Batalha com o gigante é com Davi. Davi derruba. Saul não queria nem acreditar no que Davi dissera para ele. Olha, rei, todas as vezes lá no pasto, pastoreando ovelha, levantava um urso, levantava um leão contra a ovelha, eu pegava na barba, eu lutava e matava, porque o Espírito de Deus se apossava de Davi. E Davi, como um adorador, como levita do Senhor, ele, além de todos esses atributos, ele ainda tocava a harpa, trazia o louvor e abençoava a vida do seu algoz, que logo na sequência viraria o seu perseguidor. Aleluia! Davi começa a ganhar fama dentro do palácio do rei Saul.
E logo vai surgir algo aqui que chama muita atenção. É que quando Davi saía para as batalhas, as mulheres resolveram fazer um louvor para Davi. Oh, glória! E elas receberam Davi dizendo: Davi, Saul mata milhares, mas Davi mata 10 milhares, oh glória! E aquele louvor vai confrontar o rei Saul, e Saul vai sentir inveja, Saul vai sentir ciúmes de Davi. Por que eles fizeram um louvor desse, dizendo que eu mato milhares e Davi seus 10 milhares, aleluia, oh glória! Aqui você vê que os ciúmes é algo destrutivo dentro da igreja e dentro de todo relacionamento interpessoal. E Saul ali já pleiteia a morte de Davi. Mas como ele tinha oferecido um prêmio lá atrás, quando Davi vence o gigante de Gade, Davi pega a própria espada daquele filisteu, arranca a sua cabeça. Ele recebe honras de guerra. Ele recebe a filha do rei Saul, Mical, como esposa. E ali ele vai se tornar genro do rei Saul. E a Bíblia vai dizer que é ali, oh glória, é ali dentro do palácio de Saul que vai haver um confronto maior, a maior perseguição. No começo, Saul amava, chamava de amigo Davi, oh glória. Eu vou conjecturar, irmão, sabe como é que é aquele negócio? Tudo de novo é novidade, né? Quando você mora longe, é meu amigo, minha amiga, paz do Senhor, tá tudo bem, tá tudo já. Traz para dentro de casa, para tu ver como é que funciona. Traz para dentro de casa que você vai ver. Traz para dentro da tua casa que você vai saber quem é quem. Saul aqui resolve falar para Davi: já que tu não tem dote, traz 100 prepúcios de filisteu para mim. E Davi vai para o campo de batalha, mata 200 soldados filisteus, porque a vontade do rei Saul era exterminar Davi de dentro da tua casa, de dentro da tua parentela. Mas a Bíblia vai dizer que Davi tinha a presença de Deus, e Deus era com Davi. E o tempo foi passando. Jonatas, filho de Saul, ele faz uma aliança, um pacto com Davi, aleluia. Aquela amizade verdadeira, sem jogo de interesse, sabe como é que é? Porque hoje em dia a amizade já não é mais verdadeira, porque a gente só é amigo quando tem algum interesse, quando tem algo que me atrai, quando tem algo que eu quero ter. Aí eu me aproximo de alguém, mas não é por amizade, por sinceridade. Eu me aproximo é porque eu desejo algo que aquela pessoa tem. Aleluia! Assim são as igrejas hoje. Tem muita gente que não congrega, sabe, irmã Matilde, de ministério pequeno, porque dentro da igreja é grande, que é a igreja da porta larga. Lá tem muitos vereadores, muitos governadores, muitos deputados, muitos senadores. Mas uma coisa eu vou falar para você aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo: foi Deus que levantou Saul. Saul não teve o voto de ninguém, oh glória. Foi Deus que levantou José, mas levantou por causa da revelação que Deus entregara para José os orfanatos também, oh glória. Não teve votação, não teve político, não teve eleição. A igreja que anda com político comunado dentro dela é uma igreja herege, é uma igreja
voto de ninguém para levantar alguém, Ele é Deus. A igreja não se mistura com os políticos dessa terra. Por quê? Porque a igreja do céu e a política é corrupta, é contaminada e é da face da terra. E todo aquele que é perverso e tem tendência maligna se envolve com a política do homem, com a política desse mundo, com a política do anticristo. Porque o anticristo está preparando o caminho para derrubar a igreja. Mas a igreja foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus, que tem poder. Quem quer servir a Deus tem que negar a si mesmo. Glória. Tem que negar a si mesmo. Se era dono do boteco, tem que negar o boteco, tem que negar o dinheiro e tem que vir para Jesus. Não vai vender bebida, não vai vender cigarro, não vai vender droga. Vai ser como Davi, vai ser obediente ao Senhor. Existem tantas profissões por aí, mas a pessoa quer servir a Deus, mas na profissão errada. E ainda quer se auto-justificar. Cadê a renúncia? Cadê a renúncia? Tem gente trabalhando para Pombagira, mas não quer trabalhar para Deus. Deus não fez você a imagem e semelhança dele? Então ele diz: não mexe na minha imagem e na minha semelhança. Aleluia! A Bíblia vai dizer aqui que Jonatas vai dizer para Davi: olha, toma cuidado, porque meu pai quer te matar. Só que nisso a própria mulher de Davi, Mical, também vai proteger Davi, dando livramento para ele. Oh, glória! E Jonatas vai dizer: Davi, se eu atirar 3 flechas e eu disser, então para cá, tem paz lá dentro de casa, você pode voltar. Mas se eu atirar 3 flechas e as flechas forem para lá, tu foge, porque Saul, meu pai, está irado com você. Sabe o que eu entendo aqui? Jonatas, por amor a Davi, protegeu Davi. Porque mesmo ele sabendo que era filho de rei e que seu pai era Saul, ele vendo a atitude errada do pai, ele não concordou. Ele optou em fazer o bem, não o mal. E a Bíblia vai dizer que Davi vai embora. E aqui é onde Davi vai chegar, até a cidade de Nod. E a Bíblia vai dizer para mim, para você, meu irmão, minha irmã, que quando ele chega ali, ele vai direto aonde? Aonde está o sacerdote Aimeleque. Aleluia, glória a Deus, no capítulo de número 21. E quando ele chega ali, quem estava lá dentro? Estava um dos maiores pastores do rei de Saul ali dentro, chamado Doeg, o Edomita. E a Bíblia diz que ali ele estava observando tudo que acontecia dentro da casa de Deus. Ele observava, porque o texto diz que ele estava preso perante o Senhor dos Exércitos. Doeg estava preso. Aqui eu não entro no mérito da teologia, da opinião de quem quiser discernir do seu próprio jeito. Eu fico com o que está escrito. Doeg estava preso perante o Senhor, diante do sacerdote Aimeleque. E ali havia 85 sacerdotes. Davi chega ali e fala: ei, Aimeleque, eu estou com fome. Só que aqui tem uma coisa que me chama a atenção, é que Davi vai mentir para o sacerdote. Oh, glória! O que tem de gente nesses últimos dias mentindo para o sacerdote de Deus? Eita glória! O que tem de gente
embaixador de Deus na terra. Assim como Moisés era embaixador de Deus na terra e representava Deus, assim é o sacerdote de Deus. Crente Doeg, oh glória, está dentro da igreja. Não quer fazer nada, mas quer derrubar alguém que faz. Davi vai dizer, olha, sacerdote Aimeleque, estamos com fome. Aimeleque vai dizer assim, eu tenho pão, mas o pão é da preposição. Mas tem tempo, vocês precisam se santificar durante 3 dias. Só que aqui Davi vai dizer, tem 3 dias que estamos vedados pelas nossas mulheres e os mancebos também. E ali Aimeleque vai dizer assim, olha, Davi, pega esses 5 pães aqui. E aí Davi vai dizer, tem alguma arma aí dentro? Ó. Talvez lá atrás Davi mata o gigante Golias, o gigante de Gate, e pega a espada de Golias e presenteia o templo, o tabernáculo de Aimeleque com ela. E ele guarda ela atrás do éfodo, com o pano. E ali é obra de Deus sendo preparada, aleluia. Porque Deus sabia que Davi ia precisar daquela espada. Oh, glória! A espada que derrubou o gigante estava guardada no templo. Oh, glória! Junto com o sacerdote de Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! E ali, Aimeleque vai dizer, tem a espada de Golias. Está aqui, aquela que tu matou Golias, o gigante. Davi vai dizer, entrega para mim. E Davi recebe ali os pães da preposição e sai com a espada em direção à cidade de Aques, do rei Aques. Só que nisso, Doeg, crente Doeg, fofoqueiro, oh glória, crente hipócrita, mentiroso, gosta de uma fofoca, gosta de derrubar alguém. A Bíblia vai dizer que, olha, Doeg sai e vai encontrar com quem? Com Saul. E Saul vai dizer ali, olha, você viu alguma coisa? Doeg vai dizer, eu vi. Eu vi Davi entrando dentro do tabernáculo e o sacerdote dando pão e dando a espada de Golias para ele. Sabe o que aconteceu aqui? Vou explicar. A corrupção de Doeg, crente Doeg, está dentro do arraial, mas não vai subir naquele dia, irmão Ademir. Crente Doeg, edomita, oh glória, lá da geração de Saul, oh glória, que perdeu a primogenitura por causa do prato de lentilha, é da descendência de Abraão, mas não vai herdar os céus. Pode até ser descendente de Abraão, mas não vai ver a glória do Messias, porque Doeg está querendo derrubar alguém, está querendo destruir alguém. E aqui a Bíblia diz que ele vai falar, olha, rei Saul, eu vi, porque ninguém ali queria falar que Davi estava junto com o sacerdote Aimeleque. Ninguém quis falar. Mas Doeg abriu a boca e contou tudo. Trazendo para os dias atuais, né? Entregou o manto de mistério. Manto para derrotar Davi. Falou mal de Davi ali. E a Bíblia vai dizer que Saul dá uma ordem trágica. Vai acontecer um apocalipse dentro de Israel. E ali Saul vai falar, traga o sacerdote Aimeleque e toda a tua casa
verdade. E quando chega Aimeleque, junto com 85 sacerdotes que estavam ali administrando o sacrifício ao Senhor, Saul vai dizer assim: olha, confessa logo. Mas aqui Davi, quando estava lá dentro falando com o sacerdote Aimeleque, ele não queria comprometer o sacerdote, porque talvez no seu pensamento ele pensasse que ele iria prejudicar o sacerdote. Mas aqui Doeg vai e entrega tudo, entrega o manto, como diz na linguagem dos crentes pentecostal de hoje em dia, né? A casa caiu, entregou. Só que os soldados de Saul não vai obedecer a ordem de Saul. Quando Saul vai dizer: mata os sacerdotes de Deus, mata os sacerdotes da casa de Deus, extermina os sacerdotes na casa de Deus, os soldados não obedecem a ordenança. Por que, Josiana? Matar sacerdote? Assassinar sacerdote de Deus? É a mesma coisa de estar pedindo a sentença dos céus. É bater de frente contra Deus. Só que Doeg estava ali, já tinha conspirado, já tinha fofocado, estava de engano na casa de Deus, porque estava preso perante Deus. E ele se vira e mata os 85 sacerdotes de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele mata, mais um sobrevive. Abiatar vai sobreviver. Ele pensou: agora eu exterminei todos os sacerdotes de Deus, aleluia. Mas Deus dera livramento a Abiatar. E Abiatar vai ao encontro de Davi na cidade de Arques e vai dizer: só sobrou eu, todos lá morreram. Agora vai Davi fugir. E Davi foge para essa cidade onde esse rei filisteu odiava Davi, aleluia, glória a Deus. Só que sabendo da notícia da música, que Saul matava milhares e Davi 10 milhares, a fama de Davi ia longe, até mesmo no território dos inimigos de Deus, aleluia. Davi era famoso, Davi, lá pra Sérvia, sabe como é que é? A tua fama, você não está entendendo, eu vou te dizer, a tua fama, o teu chamado, vai constranger, vai impactar, vai confrontar, ou seja, pode estar lá longe, mas a notícia sua vai chegar lá, porque a pessoa está falando mal de você lá, porque você é famoso, é famosa, porque você serve a Deus com sinceridade no coração. Glória. Aí lá vai Davi fingir que era louco, para a gente concluir a mensagem. Oh, glória. Lá vai Davi sabendo que estava em terra inimiga, diante de um exército que sempre combatera contra o povo de Deus, que eram os filisteus, aonde eles são adoradores de Dagon, o mesmo Dagon, que quando Deus extermina, permite que eles, os filisteus, levem a arca da aliança do tabernáculo para dentro de Dagon, glória, para dentro da cidade de Gade, de Ecrón. Sabe o que Deus vai fazer? Vai quebrar a cabeça de Dagon, os braços de Dagon, vai botar hemorroida em todo mundo da Filístia, e eles vão resolver devolver a arca do tabernáculo, porque a glória de Deus era grande. Deixa eu te dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo está me revelando. Tem gente que está como Ofni e Finéias, está dentro da igreja, mas não tem presença. Já perdeu a presença há muito tempo. Pode ouvir a pregação, mas não muda, não tem transformação, não tem renúncia, não tem presença, não tem poder de Deus. Por quê? Porque está dentro, administrando o sacerdote, mas a presença de Deus já foi embora. Por isso, Ofni e Finéias perdeu a arca. Eles falaram: vamos embora levar a arca para a guerra. Mas Deus não estava na arca. Os filisteus
sitiaram, destruíram todo o povo de Israel, oh glória. Só que quando os filisteus estavam comemorando a batalha, Deus vai dizer: agora eu volto para a arca, porque eu nunca gostei de filisteu. Aí é onde Deus manda a praga das hemorroidas. Aí os filisteus agora vão ficar perturbados, vão dizer: meu Deus do céu, não estou entendendo, nós tomamos a arca. Por quê? Porque a desobediência do povo de Israel era grande. E quando a notícia de Ofni e Finéias chega até o sacerdote Eli, com 98 anos, o homem cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A mulher de Ofni e Finéias está grávida, oh glória. E ali na mesma hora, ela entra em dor de parto e desespero. Vai nascer a criança chamada Icabode. E foi-se a glória de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O povo não estava preocupado com a morte do sacerdote Eli. Não estava preocupado com a morte de Ofni e Finéias. A própria mulher de um dos filhos de Eli não estava preocupada com a morte. Ela estava preocupada com a presença, com a arca de Deus que foi tomada para o território dos filisteus. Meu Deus. Davi finge de doido, mas não é doido. Pegou a visão? Davi finge que é louco. Finge que é doido, mas não é doido. Olha Davi, levado na presença do rei Aques. Aí Aques pensou assim: mas esse Davi era matador, exterminador. O povo de Deus exterminava. A Bíblia vai dizer que um soldado de Israel matava vários soldados da Filístia. Tanto é que os filisteus temeram. A Bíblia diz que Jonatas, mas o seu moço matou sozinhos mais de 20 soldados filisteus. Então o povo da Filístia tinha medo de um só varão israelita. Aleluia! Só que aqui Davi vai usar estratégia. E aí os filisteus vão dizer: mas peraí, mas esse Davi não é aquele Davi que cantava, que era matador, que matava 10 milhares? Matava mais do que o rei Saul? Finalizando a mensagem, vamos ler lá. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se de... Eu quero que a igreja responda. Ele se fez de quê? Glória. Fingiu que era doido. Fingiu que era louco, mas não tinha nada de insanidade em Davi, oh glória. Ele não tinha demônio e também não estava louco. Ele estava fingindo. Ele estava fingindo que era doido, mas não tinha loucura. Cuidado com o diabo. Ele é o pai da mentira. Se eu sair daqui, Ronaldo, e for pregar lá nos indígenas, eu tenho que chamar todo índio de doido, porque todo mundo anda pelado. Se eu sair daqui para pregar lá no meio da Amazônia, sabe, Mangarim, no meio dos índios, todo índio anda nu. Mas aqui no Goiás, se alguém andar nu é anormal, é doido. Mas se eu for pregar lá na praia de nudismo, né, irmã? Todo mundo anda nu. E a Bíblia vai dizer: eu nasci nu e vou voltar nu. Glória. Glória. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Glória. Davi não era doido, só enganava as pessoas. Glória. Ele só se fingiu de louco. Glória. Queridos, deixa eu dizer um caso aqui que Deus tocou meu coração bem rápido para finalizar. Certa feita, eu fui chamado aqui à meia-noite para expulsão de demônio lá na casa da missionária Cimeiro, o pastor Cláudio Leonardo. E quando eu cheguei ali, a mulher já tinha quebrado a cadeira, não era missionária?
Tinha 2 homens lá, brutos, né? Seu marido expulsando demônio. E aquele rebuliço, sabe, irmã Paula, irmã Matilde lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, meia-noite, o profeta tem que ir, né? Quando eu chego lá, eu falei assim, sai pra lá, larga essa mulher aí. Se a demônio obedece o profeta, fica de joelho algemado. E já fui pegando o dedo no mindinho dela. A hora que eu fui virando o dedo no mindinho dela, eu falei, demônio não é, Jesus. Está fingindo de doida, está fingindo de louca. Mas com um profeta verdadeiro ninguém finge não. Se entrar aqui, irmão, a gente sabe se é demônio ou se não é demônio no nome de Jesus. E quando eu fui apertando o dedo, ela gritou, ai, 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 tá doendo o meu dedo. Foi ou não foi? Eu falei para ela, você está fingindo de doida? Você está fingindo de louca? Está brincando com coisa séria? Aqui vai um recado. Não finja que está endemoniado, porque senão o Espírito da parte de Deus vai te pegar. Vai te pegar e vai te perturbar por você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Davi vai para a caverna de Adulão. Tem tanta gente adulando os outros por aí, né? Não é? Eu não tenho que adular ninguém. Se quiser, Jesus entra na arca. Se quiser, Jesus entrar na arca. Porque a função de profeta é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Mas tome cuidado com as loucuras que não são de Deus por aí. Porventura eu fico com o apóstolo Paulo pregando na sua epístola, carta de Coríntios, capítulo de número 1. A pregação da palavra de Deus é loucura para quem perece. Amém? Se o anjo da igreja souber quem está doido, quem vai saber? Psiquiatra? Se o psiquiatra, o psicólogo for convertido e tiver o dom que Deus deu, ele vai saber se é demônio e se não é. Se tem que medicar ou se não tem que medicar. Você está entendendo? Ninguém engana profeta que é de Deus. Quando é profeta de Deus, Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Vamos ficar de pé? Guarda essa palavra na tapa do teu coração. Guarda ela na tapa do coração. Jesus em Lucas capítulo 6 ele vai dizer assim, quando os fariseus, quer questionar o profeta, ele vai dizer assim, olha, os discípulos andando no meio do milharal começou a pegar as espigas, esfregar e todo mundo comendo. Aí chega as igrejas de hoje em dia, os fariseus vão dizer, opa, não pode comer no sábado. Eita, a heresia está aí, não pode trabalhar no sábado. Está entendendo a heresia? A igreja dos hereges fala sábado, mas tem que cultuar. Aí Jesus em Lucas capítulo 6, do versículo 1 em diante, vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. Não lembra do que Davi fez? Quando teve fome e foi até o sacerdote Emelec e comeu dos pães da preposição. E tem gente frequentando essa igreja lá, mas não é de Deus. Guarda isso no teu coração, que o alerta está sendo dado. Quem é o Senhor do sábado? Bem forte para Jesus. Quem é o Senhor do sábado? Mas eles são hipócritas. Se o animal cair no sábado e vai dar prejuízo, eles vão lá e tiram, glória. Mas quiseram dizer que Jesus não podia curar no dia de sábado, mas Jesus curou e disse, eu sou o Senhor do sábado. Deus, eu te louvo e te agradeço por este culto nessa noite. Abençoa o teu servo e a tua serva. Guarda debaixo das tuas poderosas e santas mãos, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, dar uma semana abençoada no nome santo de Jesus. Porque
o Senhor é Deus de longe, é Deus de perto. Visita, meu Deus, esta pessoa agora. Seja aqui, seja onde for, meu Pai. No nome de Jesus eu profetizo a cura aí. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus a porta aberta, a causa daquele juiz. O martelo já está batendo aí para você. Você vai tomar posse para a glória de Deus. Porque Deus, Ele esquadrinha os pensamentos e os corações. E Ele sabe quem é Doeg, mas também sabe quem tem o coração segundo Davi. Oh glória! Deus leva debaixo das tuas asas, porque a igreja crendo diga amém. Faz assim com a mãozinha, curva a sua cabeça, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Pai, do Filho, do Espírito Santo, esteja não só hoje em nossas vidas, mas para todos sempre. Que a igreja que vai subir os ares, o arrebatamento com Cristo, diga amém. Porque operando Deus, o Senhor é o meu pastor, tudo posso, a vitória é nossa. Então bate uma salva de palmas bem forte para Jesus Cristo, o Nazareno. Está terminado. Em nome de Jesus.